Amém, irmãos? Aleluia. Feche seus olhos só por mais um instante. Senhor, nós clamamos a Ti nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar-nos, falar-nos, revelar a Tua palavra, a Tua verdade, o Teu ensinamento a nós. Que seja, Senhor, para edificação, que seja para alimento ao nosso espírito, Pai. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Por isso pedimos a direção do Teu Espírito Santo nesta noite, a ministrar na nossa vida aquilo que o Senhor tem para nós, no nome poderoso de Jesus. Amém, Pai. Aleluia. Pode dar uma glória a Deus? Pode sentar, irmãos. Pode bater palma se quiser também. Pode tudo aqui, pode tudo. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Eu sei que os irmãos já estão dormindo, hein? Bom dia, né? Um bom dia na presença do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, atendendo, né, mais um convite do pastor, mais um convite do Senhor, para estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. E hoje, justamente, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que sai da nossa boca, a palavra de Deus, a palavra que nós falamos, o poder que tem essa palavra na nossa vida, o poder que tem sobre aqueles qual nós falamos, sobre aqueles nós ministramos, o cuidado que nós temos que ter com a palavra. Eu costumo brincar lá em casa, né? Dizendo assim, quando chega alguém falando assim, quando fala de alguma bênção, alguma coisa, e eu falo assim, olha, ontem eu estava lá na cidade e eu deixei de ganhar um carro 0 por causa de uma palavra. E essa pessoa fala, mas como assim? A pessoa encostou do meu lado com um carro 0, sem placa, fechou a porta até devagarzinho, assim, de tão 0 que estava. Aí eu olhei para ele e falei assim, dá esse carro para mim? Ele falou, não. Se ele tivesse falado sim, irmãos, eu ia ganhar o carro. Mas ele falou não. Para expressar o que é uma palavra na vida das pessoas. O que nós temos falado, o que nós temos falado aos nossos filhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos. Tem palavra que a gente fala que depois a gente se arrepende e daria tudo para não ter falado, não é assim? Muitas vezes a gente fala certas coisas que depois a gente fala, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui falar aquilo? Mas a Bíblia, o Senhor nos ensina que nós devemos sempre estar abençoando as pessoas. Devemos estar ministrando palavras boas àqueles que estão aos nossos lados. Mesmo aos nossos inimigos, amados. Nossa, mas eu vou abençoar meu inimigo? Vai abençoar o seu inimigo para que ele possa ver de pé a sua vitória. Para que ele possa entender que tem algo maior na sua vida, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então isso tem um peso muito grande em nós, na nossa vida. Eu gostaria de falar no livro de Tiago, capítulo 3. E ele nos ensina muitas coisas. E eu gostaria nesta noite de estar compartilhando com vocês. Amém, amados? Todos acharam? Quem não achou, faz assim, ó. Só eu que não achei? Não. Está lá no finzinho, irmãos. Antes de 1 João, 1 Pedro. Depois um pouquinho de Hebreus. Tiago capítulo 3. Ele fala assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Às vezes a gente pode ler essa palavra e dizer assim, então,
Eu não posso ter muito conhecimento. Posso querer buscar, não posso estudar, porque eu vou receber maior juízo, maior cobrança. Mas é assim mesmo que funciona. Só que, por um outro lado, o Senhor nos orienta a crescer na graça e no conhecimento. Conhecer a palavra de Deus. Para que nós não sejamos, amados, enganados pelo inimigo. É através do conhecimento e do poder dessa palavra na nossa vida que nós vencemos as setas que são lançadas contra nós. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que nós devemos ter cuidado ao falar da palavra de Deus, porque é uma palavra que tem poder. É uma palavra que causa efeito. É uma palavra que pode transformar, que transforma a vida das pessoas. Quando o pastor disse no início aqui, que alguém um dia falou da palavra de Deus para mim, falou para você, falou para cada um de nós que estamos aqui, foi assim. Essa palavra, ela entrou no nosso coração e ela brotou, ela modificou, ela transformou. Nós fomos impactados por essa palavra. Então o Espírito Santo veio e começou a ministrar aquilo em nós. E quando nós falamos para alguém, olha, Jesus te ama. Quando nós falamos para alguém, olha, eu não sei o problema que você está passando, mas o Senhor conhece todas as coisas e Ele pode transformar, Ele pode mudar, Ele pode tirar essa situação da sua vida, se for algo ruim. Essa palavra vai causar um efeito naquela pessoa. Ela vai causar uma transformação naquela pessoa. E essa pessoa vai acreditar nisso que está acontecendo. Quando fala aqui que haverá maior juízo, é para que nós possamos pesar, não falar a palavra de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, ou até mesmo não acreditando que ela possa voltar para nós. Por que fala isso? Não fala? A palavra volta produzindo aquilo para qual ela foi lançada. E ele continua dizendo aqui, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Aí ele fala, se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Veja bem que ele dá aqui uma contradição, dizendo que todos tropeçamos em palavra. Mas se alguém não tropeça em palavra, de repente alguém pode pensar assim, será que eu sou um desses que não tropeço em palavra, que não falo coisas erradas, que falo somente aquilo que o Senhor nos ordena? Não, porque mais para frente nós vamos ver que Ele mesmo diz que não tem como isso acontecer. Não é possível que nós sejamos dominadores da nossa língua, da nossa palavra. Por isso nós temos que vigiar, que buscar do Senhor sabedoria, buscar do Senhor força, para que nós possamos vencer essa área da nossa vida. Versículo 3, ele diz assim, ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam. Conseguimos dirigir todo o teu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grande é levada por impetuosos ventos. Se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que vá aquele que governa. Alguns já devem ter andado de barco aqui, né, de navio, foi viajar. E a gente sabe como é a direção. Hoje, de uma forma mais moderna. Mas os barcos, principalmente de pesca, os mais simples, eles têm uma pá lá atrás, né? Chama o lemo, o remo, o leme. Então, de acordo com o movimento que aquele homem faz, o barco vira de um lado para o outro. E é tão leve, amado, é tão simples. Você pega ali, você mexe assim, o barco vai. Ao passo que se você estiver remando contra a maré, é difícil, é cansativo, dói os braços, a gente logo desanima. Então a palavra de Deus na nossa vida, ela tem que produzir bons frutos. Frutos de arrependimento, frutos de conquista, frutos de solidariedade, frutos de amor para com o próximo. Irmão, então quer dizer que aonde eu for eu tenho que viver só abençoando as pessoas? A palavra diz isso, que nós devemos abençoar as pessoas. Quando nós
estamos no meio de uma roda de amigos, quando nós estamos ali na hora do almoço com os companheiros de trabalho, quando os jovens, os adolescentes estão ali na escola, na hora do intervalo, batendo papo, dependendo do que você falar ali, você vai ser reconhecido e vai ser marcado. Eu costumo dizer para os meus filhos que o bom cavaleiro, ele mostra o seu valor pelas suas atitudes, por aquilo que ele fala. E nem sempre, amados, é o tom que nós falamos, se nós gritamos, se nós falamos baixo, mas sim a forma em que nós falamos as coisas. Existe uma palavra que deveria estar nas nossas bocas, orientada pelo próprio Jesus, que é tão difícil de dizer, que é o tal do perdoa-me, desculpa-me. Quantas vezes nós fomos embora de algum lugar e deixamos de receber bênçãos porque não perdoamos, porque não desculpamos. E às vezes a gente coloca em nós o conceito de que foi a pessoa que errou, mas foi ela que me ofendeu, foi aquela pessoa que fez isso. E a semana passada já aconteceu a mesma coisa, e eu fui pedir perdão para ela. E agora ela fez de novo, eu vou ter que pedir perdão de novo? Vai. Lá na escola, lá no trabalho, como eu estava dizendo, alguém faz algum comentário, alguma coisa que discorda daquilo que você crê, daquilo que você conhece. E às vezes muita gente, ou muitas vezes, a gente fala assim, mas é assim mesmo. Não, não é assim. Eu me lembro, amados, uma vez em São Paulo, logo que eu cheguei, tímido, não conhecia ninguém no lugar que eu fui trabalhar lá, e surgiu a questão da fé, logo no início do trabalho. E uma pessoa lá que era descrente disse assim, olha, o homem, o ser humano, ele tem que acreditar em qualquer coisa, ele tem que se apegar em alguma coisa, ele tem que ter fé em alguma coisa. Então uma pessoa que era crente ali, levantou e falou assim, olha, eu discordo. E essa pessoa era uma autoridade ali no nosso meio. Aqui falou isso. A pessoa levantou e falou assim, olha, eu discordo. Por quê? Porque se fosse assim, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Bastava eu crer em alguma coisa. Ele não concordou com aquela palavra que foi dita e ele rebateu na palavra, ensinando a maneira correta. Talvez ali alguém tenha pego aquela palavra e tenha falado assim, puxa, Jesus morreu por mim? Como assim? Eu não entendo essas coisas. Talvez essa pessoa foi pesquisar e foi buscar e acabou se convertendo. Então nós temos que trazer para as nossas vidas o hábito de dizer boas coisas, boas palavras. Palavras alegres, palavras que confortam, porque isso também faz bem para a gente. Porque isso também edifica a nós na presença de Deus. Que ele continua dizendo aqui, versículo 5. Assim também a língua é de um pequeno membro, e se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ele está dizendo aqui que quando você fala alguma coisa, quando você lança uma palavra, o inimigo pode pegar aquela palavra e transformar aquilo numa verdade na vida da pessoa. Quantos de nós já ouvimos pais, mães, dizendo, esse menino é uma peste mesmo, esse menino é burro, esse menino é isso, esse menino é aquilo, por falta de entendimento. Pessoas que às vezes, sem ter o conhecimento da palavra, lançam maldição na vida do seu filho. E depois o menino cresce revoltado, cresce dessa forma, e a gente fica perguntando, o que aconteceu? Esse menino está andando com pessoas erradas,
Não, lá atrás eu plantei uma semente de maldição na vida dessa pessoa. Isso não acontece? Acontece. Ah, mas só acontece lá fora? Será, irmãos? Será que não acontece isso no meio de pessoas que estão na igreja? E pessoas que ainda não tiveram esse entendimento do poder da palavra na vida das pessoas? Quando você levanta de manhã, você já requer as bênçãos do Senhor? Senhor, nós estamos começando esse dia e eu quero as suas bênçãos sobre a minha vida, as suas bênçãos sobre a minha família, a tua cobertura espiritual sobre a minha casa. É isso que eu tenho feito? Versículo 8 nós vamos. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Depois ele traz aqui uma analogia entre as coisas naturais, dizendo que de uma mesma fonte, de uma mesma mina, não pode ter água amarga e água doce. Tem que ser ou uma ou outra. E a nossa boca, ela é uma fonte de água. E que tipo de água está saindo da nossa boca? Eu assisti um filme, meus amigos. Eu gosto muito de assistir filmes. E muitas vezes eu assisto filme secular, filme do mundo, porque eu sei que tudo aquilo ali é ficção, tudo aquilo ali é uma história. Mas existem muitos filmes bons, evangélicos também, que trazem mensagens boas. Esse filme, não sei se alguém já viu, chama As Palavras. Existe As Mil Palavras, lá do Ed Murphy, que também tem uma mensagem legal, mas esse filme chama As Palavras. Um escritor falido, detonado, casamento daquele jeito, vai numa loja de penhor e ganha da esposa dele uma bolsa velha, antiga, que estava lá cheia de pó, dá para ele de presente e fazer o que com essa bolsa? E ao chegar na casa dele, ele abre aquela bolsa, ele encontra ali um manuscrito de um livro. E esse manuscrito traz a história de uma pessoa lá no passado que viveu um romance entre a guerra. Um romance quase que impossível de ser vivido. E ele faz o quê? Transcreve aquele livro e apresenta ao mundo como sendo uma obra dele. E aí então as consequências começam a vir. Para quem gosta de filme, é uma história muito bonita, pode assistir com família, tranquilo. E ele ficou famoso, ficou mundialmente famoso. Só que aquilo que ele apresentou, irmãos, era uma história verdadeira, mas não era as palavras dele. Eram umas palavras de outra pessoa, que alguém tinha escrito, que viveu aquilo lá, e ele então estava transmitindo. E ele sofreu algumas consequências com isso. Nós, trazendo para nós, para o mundo espiritual, é mais ou menos a mesma história. Nós ganhamos um livro. Esse livro conta uma história verdadeira de um homem que morreu pelas nossas vidas, que entregou a si mesmo por nós. E na nossa capacidade humana, nós não conseguimos mensurar ou imaginar ou entender tamanho sofrimento que foi para Jesus, ao ponto dele falar: Senhor, eu não quero isso. Passa de mim esse momento triste, mas contudo seja feita a tua vontade, porque ele sabia da importância daquilo. Nós temos, amados, uma palavra de poder em nossas mãos. Nós temos uma palavra que transforma, uma palavra que dá vida verdadeira ao ponto do próprio Jesus dizer àquela mulher samaritana: olha, se conhecesses aquele que fala contigo, aquele que está te dando esta palavra, você jamais teria sede, porque é uma palavra que brota em nós águas vivas, águas
que transforma, águas que renovam, águas do desejo de buscar a presença de Deus. Que nesta manhã nós possamos entender verdadeiramente o poder que tem essa palavra. Não se apartar dela, testificar dessa palavra, porque ela é bênção para nós. Nós temos que ser a diferença, fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para nós, não importa se é no meu trabalho, lá na hora do almoço com os meus amigos, se é na roda ali do bate-papo do futebol, se é na escola. Eu tenho que defender a palavra de Deus, porque pessoas que estão atacando, pessoas que estão desonrando esta palavra, tem aos montes por aí, está surgindo todos os dias. Organizações, associações, movimentos que estão distorcendo a palavra de Deus. Que nós, nessa manhã, possamos ser cheios da presença do Senhor, que o Espírito Santo possa ministrar essa palavra no nosso coração, para que durante a semana, durante a nossa vida, a gente possa viver essa palavra, amados. Porque ela diz o seguinte, que nós não podemos ser simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Quando eu pratico essa palavra, eu tento ao máximo viver essa palavra, falar dessa palavra e testemunhar dessa palavra, porque eu não posso falar e viver outra coisa. Eu tenho que viver aquilo que eu tenho falado. Amém, amados? Essa é a palavra que eu preparei, que o Senhor preparou no meu coração para que eu pudesse estar compartilhando com os irmãos. Que a gente possa nos policiar, nos vigiar. A Bíblia diz que nós temos que ouvir mais e falar menos. Pensar 10 vezes se aquilo que eu vou falar, o que ela vai produzir na vida daquela pessoa, o que ela vai produzir naquela família, o que ela vai produzir na minha casa, o que ela vai produzir na minha vida. Vai produzir bênçãos, vai produzir uma palavra de ânimo, de conforto, de tranquilidade, de paz. Vai. Então eu falo. É uma palavra que pode gerar dúvida, que pode inflamar mais ainda o fogo. Ah, irmão, você viu lá, a irmã falou isso. Vamos parar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Eu costumo dizer, amados, que toda a história tem 3 partes. A minha, a do pastor e a verdade. Meu menino passou por uma situação e eu falo para ele até hoje, eu falo, olha, eu conheço a sua versão, eu conheço a versão da outra parte, mas a versão verdadeira eu não conheço, porque sempre fica alguma coisa para trás. Sempre fica algo que eu não quero falar, que eu não quero revelar. Então que nós possamos produzir, através das nossas palavras, a edificação e a bênção na vida das pessoas. Amém? Vocês entenderam? Amém? Que vocês possam viver essa palavra. Feche seus olhos mais um instante. Eu convidar o pastor para vir à frente. Senhor, nós te amamos. Nós pedimos a tua bênção. Agradecemos a ti por esse momento na tua presença, Senhor. Que nós possamos realmente viver esta palavra que o Senhor tem para nós. A começar pela minha vida, Pai. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, queridos. Bela palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Por esse espírito de adoração, de louvor, que nós estamos nessa atmosfera onde a palavra tem sido pregada nesse lugar. Nós vamos dedicar ao Senhor nosso dízimo, nossa oferta. Você que trouxe hoje seu dízimo, sua oferta, pode sair do seu lugar enquanto oramos e coloca ali naquela taça em nome de Jesus. Pai Celestial, mais uma vez nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, porque tu és um Deus fiel e poderoso para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem falado a nós. Muito obrigado, Senhor,
pela palavra que o Senhor trouxe hoje ao nosso coração, uma palavra, Senhor Deus, que vem de encontro, certamente de encontro às nossas necessidades. Muito obrigado pelo dizimista, pelo ofertante, muito obrigado pelo dízimo, pela oferta. Senhor, abençoa, multiplica o dízimo, a oferta, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Pai amado, também abençoa o dizimista, o ofertante, na proporção que eles têm necessidade, ó Deus. Em nome de Jesus, aqueles também que não puderam trazer hoje, que eles possam trazer a semana que vem, abençoa-os na mesma proporção. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém. Acho que ela deve ter algum aviso, né? Mas amém. Nós vamos estar dando... Quem gostou do culto hoje cedo? Amém? Nós temos que colocar uma persiana ali para ficar mais escuro aqui, né? Vamos estar, em nome de Jesus, providenciando isso também, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer